Somos tão gratos porque somos sempre tão beneficiados com os dons e talentos que o Senhor tem dado àqueles que estão perto de nós e por isso somos tremendamente abençoados. E de facto, acima de tudo, celebramos o nosso Deus, Ele que é Senhor de todas as coisas. E antes mesmo de estender algumas saudações, em 1 de Samuel, num momento muito crítico da vida do povo de Israel, está descrito através deste profeta um momento que fica para a história, e fica para a história porque foi também por ele deixado um memorial. Num momento muito tenso, de grande dificuldade para o povo de Israel, e depois de uma intervenção sobrenatural de Deus, Samuel é conduzido, é usado para deixar uma marca através de uma pedra, e a expressão que ficou, uma expressão hebraica que significa pedra de socorro, ficou uma expressão hebraica que permanece até hoje, que é Ebenezer, e exclamou o profeta: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos dizer exatamente isso. 90 e mais anos de vida de igreja, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o que também é muito significativo é que esta marca que ficou historicamente registada, que foi marca da intervenção de Deus, fez também e marca também o futuro e a nossa vida, porque aquele Deus que cuidou e que tinha ajudado e que cuidou do seu povo é o mesmo que nos tem cuidado, e portanto quando nós hoje dizemos Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem cuidado e abençoado, é o mesmo Deus que no futuro vai ser razão para também ser exclamado Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, e nós somos gratos por isso. E neste momento de celebração não podemos deixar de estender um abraço de muito carinho, de muita amizade a todos aqueles que se dispuseram a hoje estarmos juntos e podermos neste tempo de culto celebrar o nosso Deus, e por isso queremos saudar com um forte abraço todos aqueles que se fazem presentes e são de muitos e diversos lados, até do outro lado da Europa, lá do norte, da Noruega, não é? Isto, bom, é assim, é muito bom ter também quem do outro lado está, que pertence a este lado e que nos visita hoje. Visita não é uma visita porque é da casa. A Helena e a família são muito bem-vindos e somos gratos pela vossa presença também. Mas todos os outros que estão connosco hoje é um privilégio. Eu queria só registar, porque recebemos algumas saudações que nos chegaram apesar da distância, e eu queria mencionar algumas delas. O pastor Heitor Gomes, da Igreja Batista de Cantanhede, aqui bem perto, e do qual nós também fazemos parte. Aliás, a história que nos foi contada ao longo deste mês lembrou-nos como a Igreja do Troviscal também esteve presente na vida daquela igreja. Saúda-nos. O pastor Elton Rangel Júnior manda um abraço, da Igreja de Mangualde também. Da Igreja do Cacém, isto até é pouco elegante e pouco de etiqueta correto, mas eu conheço como Janeca, e é muito difícil lembrar o nome dele, eu acho que é João Pedro, mas o Janeca, que é um querido amigo e que é líder da igreja lá no Cacém, mandou-nos também um abraço e uma saudação em nome da igreja. Também o pastor Jonatas Lopes, em nome da direção da Convenção Batista Portuguesa, o fez. E depois recebemos da igreja de Ortiga uma saudação na pessoa do seu pastor Jorge Ligeiro, também da Igreja Batista Tomar, também do qual o pastor Jorge Ligeiro é pastor, manda uma saudação. A Associação de Igrejas Evangélicas do Centro, Igreja Batista do Centro, manda-nos uma saudação pelo nosso aniversário. A Primeira Igreja Batista, o Tabernáculo, que também, como bem lembramos na história, faz parte da nossa caminhada, na pessoa do pastor Eliel Arada, nos saúda também neste dia. Também a Igreja Batista de Viseu, o pastor Joaquim Braz Vieira nos saúda nesta tarde. A Terceira Igreja Batista de Lisboa manda uma saudação também, e o pastor Mário Jaime Ribeiro também nos saúda, alguém que também fez parte da história e faz parte da história da nossa igreja. Estas chegaram-nos até nós e nós registramos com alegria todas estas saudações, mas temos a alegria também de ter alguns que se vieram até nós e que se fazem representar, e eu queria muito dar a oportunidade a quem de facto nos visita e nos dá a honra desta presença. O Dr. Duarte Novo, Presidente da Câmara, é um privilégio ter, e obviamente gostaríamos de receber. Só dizer, Sr. Presidente, que ao longo deste mês estivemos a lembrar a história da Igreja, e é inevitável registar aquilo que tem acontecido ao longo da história desta Igreja, que é uma relação com as instituições
Câmara Municipal, Junta, a União Filarmónica e outras instituições das quais, ao longo desta vida de igreja, nós caminhamos juntos e, portanto, tê-lo aqui é um privilégio e, obviamente, que tendo uma palavra para nós, é uma alegria poder ouvi-lo também nesta tarde, por favor. Pode dar aqui o microfone, por favor. Eu penso que projeto minimamente a voz, por isso sim, é verdade, é verdade. Não se torna necessário cumprimentar todos, na pessoa do nosso pastor, e 2 ou 3 palavras apenas para me referir a todos e aqueles que visitam, em particular aqui o Trubiscal. Saudar estes 90 anos da Igreja Evangélica Batista aqui no Trubiscal, nesta nossa comunidade, na comunidade que somos todos nós, e de facto esta relação que o nosso pastor estava aqui a referir, que existe há muitos anos. A Câmara Municipal esteve na edificação deste espaço, esteve na relação que existe e que continua a existir entre as diversas formas de culto que existem no nosso concelho. Nem de outra forma poderia ser, porque é assim que nós vivemos em comunidade, é isto a sociedade, também faz parte da nossa cultura, faz parte da sociedade da Oliveira do Bairro e nós não podemos deixar de coexistir. E temos que nos respeitar mutuamente. Se o fizermos, certamente a nossa sociedade é muito melhor. Que é algo que tem falhado também entre nós, é algo que começa a falhar. E também, se não fosse assim, o município não estava a crescer como está a olhos vistos na sua população, porque entendemos que devemos de acolher todos, estar para todos, para o conjunto de nacionalidades que hoje escolhem Oliveira do Bairro para residir, em particular aqui o Trubiscal. Quando estacionei aqui ao lado, uma rua aqui ao lado, deparei-me com uma comunidade, eu penso, venezuelana. Está aqui a professora, a professora Rosalina, que poderá se calhar muito melhor do que eu confirmar se é, se não é, que é esta a forma de estar. E nem de outra forma poderíamos o fazer, senão esta. Bem-aja para todos, a nossa sociedade deve ser assim, devemos nos encarar todos uns aos outros com as suas crenças, com as suas virtudes, também com os seus defeitos, porque se nós não tivermos defeitos, também não estamos cá para os corrigir, seria um mundo perfeito. E nós não estamos no mundo perfeito. Porque se fosse perfeito, então, não teríamos razões. Às vezes eu digo que não haveria muitas razões para viver. E saudar aqueles que continuam, ano após ano, a fazer esta ligação. Aqui há um papel importantíssimo, em particular aqui no Trubiscal, não me canso de dizer, fui muito bem acolhido enquanto Presidente da Junta e muito bem acolhido por este povo, e porque estamos no Trubiscal, e pelas suas coletividades. Disse na altura algumas pessoas que aqui estão, uma delas é a professora Rosalina, em representação da União Filarmónica de Trubiscal, porque sempre tiveram esta atitude. De facto, o povo trubiscal tem esta particularidade. Não é só o povo trubiscal, naturalmente todo o povo do concelho, mas aqui em particular no Trubiscal. Bem-aja para vós, mais uma vez parabéns, mas o crescimento de uma coletividade faz sempre o trabalho conjunto e não se faz sem pessoas. Espero que continuemos todos a manter o nosso clube. Obrigado. Muito obrigado. Da União de Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Trubiscal, o Sr. Acílio não poderia estar hoje, mas fez-se representar pelo Sr. Sénio Ferreira. Eu não sei se tem uma palavra de saudação. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Mas, por favor, levem para as instituições que representam o nosso abraço e o nosso compromisso, que é uma realidade. Nós oramos por vocês, porque nós reconhecemos que a responsabilidade que têm em relação à direção das instituições que dirigem não é fácil e, por isso, preocupamos em orar por vocês e buscamos o melhor para tudo aquilo que Deus também tem para as vossas vidas enquanto líderes. Doutora Rosalina, não sei se tem uma palavra para nós. É sempre... Nós tivemos recentemente, neste processo, tivemos há 2 domingos também juntos aqui com a União Filarmónica, que também faz parte da história da nossa igreja, e não podemos dissociar esta caminhada, e que de facto uma caminhada que nos alegra muito, e portanto, doutora, é uma alegria também tê-la mais uma vez aqui, e só reafirmar aquele encontro nosso há 15 dias é uma marca na nossa caminhada, Ora, eu só queria, mais uma vez, como todos os anos que tenho tido o grato prazer de estar presente, congratular-me pela Igreja Evangélica Batista do Trubiscal fazer
os seus 90 anos. A União Filarmónica Trubiscal vai fazer este ano 35, mas teve muita honra de há 15 dias ter estado aqui, numa cerimónia única, e eu perdoem-me, mas eu sou uma trubiscalense que não renego a minha terra. E não era possível, aquilo que aconteceu aqui há 15 dias, não era possível em mais freguesia nenhuma do nosso concelho e se calhar de Portugal. Uma banda filarmónica que, como toda a gente sabe, do modo geral está associada à Igreja e que nunca pôs de parte a Igreja Evangélica Batista. E fazemos ponto de honra de assim ser, sempre convidados, sempre que há algo para comemorar na Igreja Batista, fazemos questão de aqui estar. E faço questão de dizer que isto é o exemplo. É um exemplo de uma igreja que foi muito difícil de erguer, é muito difícil vencer todas as vicissitudes porque teve que passar ao longo destes 90 anos. Não é fácil ser-se uma minoria religiosa e impor-se numa freguesia que felizmente tinha no seu seio pessoas de caráter, pessoas isentas, pessoas que sempre ligaram mais às pessoas do que àquilo que elas podem ter, religião que tenham, seja o que for, religiosa ou política, não há nada que possa dividir as pessoas de Trubiscal. Isto foi para nós sempre um ponto de honra e a União Filarmónica faz questão de estar sempre presente e de querer acompanhar a Igreja Evangélica Batista de Trubiscal. Para nós é uma honra. Parabéns. Nós também vamos ver se chegamos aos 90, não é? Muito obrigado. Fazemos questão de lá estar. É Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado e obviamente não foram sempre tempos fáceis, mas o Senhor é bom. Pastor Pedro está connosco, pastor da Igreja Batista de Aveiro, é sempre um privilégio. O pastor Pedro era da casa também, mas obviamente tendo uma palavra, por favor. Também para o pastor Paulo. Grandes coisas, estão alegres. E creio que essa alegria não para aqui, mas vai continuar com a participação de cada um, usando os seus dons, os seus talentos, para que todo o mundo possa conhecer quem é Jesus Cristo. Que mais não quer do que fazer parte da igreja de Deus. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado por estar aqui. É muito bom. O irmão Ivaí, a irmã Vilma e a irmã Maria. E a irmã Conceição lá atrás, a irmã São lá atrás. Estava lá atrás. Muito obrigado, pastor Pedro. Muito obrigado à Igreja de Aveiro, que obviamente também, como ouvimos na nossa história, cruzamos-nos e fazemos parte da história comum, não é? Eu não sei se há mais alguém que tem uma palavra de saudação. Obviamente temos os ilustres representantes da Igreja Batista de Sete Rios, mas eles são da casa, não, inevitavelmente são da casa. Mas não sei se... César, por favor. O César é da direção da igreja, portanto, estás representante. Também damos os parabéns por tudo aquilo que já conseguimos, pelas dificuldades que estão passando, algumas das suas organizações na história. Deixamos aqui uma palavra de incentivo para continuar este trabalho que é visível e que há de ser uma das que este povo também cristão. Amém. Obrigado. Voltando, por favor, levem um abraço nosso às vossas comunidades, às vossas instituições. Irmão Fernando, por favor. Damos muitos, nós conhecemos. Sim, claro. Que foi pastor da Igreja Batista Central de Casa. Um grande abraço. Que esteve connosco o ano passado. Que
realmente é conhecida a Igreja e logo também muita saudade da Igreja. Um abraço para Por favor, devolva o nosso abraço também carinhoso ao pastor Damas. Por tudo isto e muito mais, temos muitas razões para ser gratos. Eu pedi que pudéssemos ficar de pé. Eu ia pedir ao irmão Carlos Viegas, por favor, para vir à frente, nos pudesse dirigir uma palavra de oração, de gratidão e de reconhecimento que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos vivido é porque temos um Deus maravilhoso e Ele cuida de nós. E até que o Senhor nos tem ajudado e daqui para a frente continuará a ser o Senhor a guiar-nos e a dirigir-nos. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos porque nesta tarde, Senhor, nos dás o privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa, com o propósito de bem dizer, de te louvar e de te engrandecer por tudo aquilo que tu és, mas sobretudo por tudo aquilo que tens feito em cada um de nós e na tua Igreja, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas provas, mas sobretudo pelas bênçãos que nos tens dado, Senhor, ao longo destes 90 anos. E, Pai Santo, te agradecemos porque em cada momento tu nos desamparaste, tu não voltaste as tuas costas, mas estendeste a tua mão para nós, para ultrapassarmos as dificuldades de cada momento. Pai Santo, te agradecemos por cada um aqui presente nesta tarde, por cada coração que decidiu estar aqui na tua casa, Senhor, nesta tarde. E te pedimos a tua bênção, a tua proteção para cada um. Pedimos a tua proteção, bendito Deus, para as nossas autoridades. Pedimos a tua proteção para aqueles que estão investidos de poder na nossa nação. Que tu possas estar com eles, possas, bendito Deus, agir nas suas vidas, mentes e corações, para que, Pai Santo, possam desejar o melhor para o nosso povo. Também para os responsáveis pelo nosso concelho e as nossas freguesias, Senhor, nós te pedimos que tu os possas acompanhar em cada momento e em cada situação tu possas ajudar na direção e no caminho melhor que possam traçar para as nossas terras. Bendito Deus, te pedimos a tua bênção para este evento nesta tarde. Te pedimos a tua bênção para a reunião que nós temos, desejando louvar-te e engrandecer-te por tudo aquilo que tu tens sido ao longo destes anos da nossa caminhada contigo. Isto nós te agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, nós não estivemos todos cá durante estes 90 anos. Alguns de nós tivemos mais alguns anos que outros. Outros chegámos recentemente, mas há uma coisa que eu estou certo. Esta história ainda não terminou. E o Senhor nos tem incluído nesta caminhada com o objetivo de sermos expressão do louvor a um Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. E é isso que queremos fazer nesta tarde. Agradecer-lhe porque Ele é digno desse louvor, dessa nossa adoração. Aquilo que Ele tem feito ao longo destes 90 anos, certamente vai continuar a fazer e Ele conta com cada um de nós aqui presentes para o fazer. As autoridades, aqueles que o Senhor tem trazido até perto de nós, juntamente, as igrejas irmãs, juntamente vamos continuar esta jornada para a honra e glória do seu nome. Vamos louvá-lo com todo o entusiasmo do nosso coração. Boa tarde. Quem tem vindo nos últimos aniversários sabe que eu faço sempre um esforço muito grande para não dizer bom dia à tarde. Hoje vim de lá, do meu lugar, a pensar, é boa tarde. Muito bem-vindos. É tão bom nós podermos louvar o nosso Deus e celebrar mais uma vez. Neste mês tem sido de celebração, mas hoje uma celebração em dose dupla e é tão bom podermos celebrar. Eu
queria convidar-vos a fazermos uma leitura do Salmo 146, que vai estar projetado. Vou pedir à Inês para fazer esta leitura, por favor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. O Senhor reina para sempre. E o meu convite é que possamos fazer esta oração cantada. Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Este é o meu desejo, a minha oração. Vem reinar em mim, Senhor. Ao longo destes anos, a Igreja do Troviscal tem feito esta oração e o meu convite é que o possamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Calma, outra vez. 1, 2, 3. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Um dos aspectos da vida da Igreja é que a Igreja é um conjunto de vidas, de famílias e que inclui também as crianças. E as nossas crianças, ao longo deste ano, algumas delas tiveram a investir na aprendizagem da música. Tem sido um investimento que nós ficamos muito gratos por esse investimento. E elas, de uma forma muito simples, mas muito sentida, vão louvar a Deus. A simplicidade dos seus instrumentos, mas com todo o coração, elas vão então nos deliciar também com um tempo de louvor e adoração. Esse é o papel, na capa.
dificuldade é fazer o que e eles começam bem cedo a aprender isso. Nós somos caros para essa aprendizagem. Aqui a parte técnica que faz parte. Nós temos tantas formas de adorar o nosso Deus e nós fazemos-lo com instrumentos musicais, com as nossas vozes, com as nossas orações, com a nossa vida de um modo geral, e nós, enquanto igreja, gostamos sempre de ter um momento de entrega de ofertas como forma de adoração ao nosso Deus. Fazemos-lo, neste caso em particular, como uma oferta de aniversário, sendo uma celebração de aniversário, mas sempre, sempre em adoração ao nosso Deus. Isso nunca pode ficar em causa, porque nós fazemos tudo para Ele, porque Ele reina em nós, porque Ele vive em nós. E queria reforçar esta mensagem. Nós vamos ter a oportunidade de o fazer neste momento, esta entrega. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino que fala nas promessas, nas firmes promessas nas quais nós vivemos e acreditamos. E eu dei conta, quando preparava este momento de louvor, que no ano passado cantámos este hino. E eu creio que no anterior cantámos também este hino. Eu acho que vamos tornar este o hino oficial do aniversário, porque claramente todos os anos faz sentido nós lembrarmos as promessas nas quais nós estamos firmes, porque Jesus é a nossa rocha. Então nós vamos ter a oportunidade de cantar que estamos firmes nestas promessas de Jesus, ter a oportunidade de entregar as ofertas também. E eu convido-vos a ficarem de pé, porque cantar este hino sentados não vai dar. Tanto, porque podemos afirmar isto com tanta certeza, que estamos firmes em Ti, através de Jesus, Senhor. Obrigada
pelo privilégio que nós temos de ser igreja neste lugar. Obrigada por cada uma das pessoas que está aqui presente, Senhor. Nós agradecemos também por estas ofertas que foram entregues. Pai, que Tu uses segundo a Tua vontade, que nos dês sabedoria, discernimento, Senhor, para usá-las para a Tua obra, Senhor. Que sejas sempre, sempre honrado e que nada do que entreguemos nas Tuas mãos seja com um coração contrariado ou magoado, Senhor. Que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, sempre dedicando quem nós somos antes de tudo mais, quem nós somos a Ti, Senhor, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Boa tarde, queridos. O plano de amor de Deus fez com que fomos atraídos por Ele, porque este amor nos atrai, nos salvou, nos libertou, nos redimiu e também nos restaurou. E também nos deu uma missão. Incluiu uma missão grandiosa de sermos luz neste mundo. E há 90 anos atrás, Deus chamou também algumas pessoas para serem luz nesta comunidade, aqui no Tropical. E a partir daí também, muitas coisas, a vontade de Deus fez presente nesta comunidade, neste lugar. E nós só temos a agradecer a Deus. Mas não foi só nestes 90 anos, como nos anos vindouros. Deus nos chama, por seu amor, para que possamos resplandecer a sua luz, iluminar um mundo tão caótico, escuro, cheio de complicações, sem paz, sem Cristo. E que Ele mesmo nos ajude a cumprir esta honrosa missão, sermos luz neste mundo. Como luzeiros no mundo, Ele nos chamou. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade levada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Podem também fazer esta oração comigo, em forma de canção. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade levada. Ele nos edificou para libertar o cativo
vista aos cegos trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Eu quero ser uma luz neste mundo. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Amém. Podemos ser exortados a querer ser como o Senhor quer que nós sejamos. Para isso temos que o ouvir. Pastor Theo, eu de repente perdi o Pastor Theo, está ali. O Pastor Theo tem hoje a responsabilidade de partilhar connosco um pouco daquilo que precisamos de ouvir sobre como devemos ser. Hoje de manhã já tive a oportunidade de partilhar com os irmãos a dificuldade que é apresentar o Pastor Theo, e quase desnecessário, para além de um querido amigo de há muitos anos. Ele, como eu disse de manhã, dificultou muito a tarefa de vir pastorear a Igreja do Troviscal, substituindo. A fasquia estava muito alta e, por isso, não era fácil. E, por isso, tê-lo aqui novamente connosco é uma alegria. Somos muito gratos pela sua vida, pelo ministério lá também da Igreja de Braga, onde nós queremos, naturalmente, enviar um abraço e que o Senhor continue também a abençoar o vosso ministério lá. Mas dizer, Madalena e também Theo, que é uma alegria e um privilégio estarmos novamente juntos aqui para celebrar Jesus Cristo e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer nesta tarde. E nós agora preparamos mais tempo do que de manhã, por isso o Pastor Theo tem mais tempo para nos dizer aquilo que precisamos de saber para sermos como Ele quer que nós sejamos. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós nos expomos à Tua graça, à Tua bondade, ao Teu amor, e fazemos-lo enquanto clamamos também pela Tua intervenção, mais uma vez na vida do Teu servo, tal como fizeste de manhã. Fala connosco através dele, que a Tua palavra possa ser transmitida e partilhada de acordo com a Tua vontade e que ela possa operar nos nossos corações. Aceita a nossa gratidão e aceita o nosso louvor e adoração. Tudo isto oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Mais uma vez, eletrificar-te. De novo, é bom estar convosco ao fim do almoço, não é? Espero que tenham almoçado todos bem. Deus nos dá essa graça, não é? Eu estava realmente preocupado com o vosso almoço.
Agora, não estou nada preocupado com o vosso jantar, porque passei ali por trás e já vi ali uma... É um prazer muito grande de novo estar convosco, irmãos, e os irmãos sabem que quase me senti tentado esta manhã a tentar explicar qual foi a razão porque eu tive tão pouco tempo no Troviscal. Mas confesso-vos, não vos posso explicar porque eu não sei mesmo. Deus tinha-nos conduzido até cá e nós sentimos que ao fim desse tempo devíamos voltar. Irmãos, eu vejo hoje que de facto lá em Braga Deus tinha uma missão para nós, já lá vão 9 anos e nós podemos constatar isso de uma forma quase constante. E eu estou muito feliz, ficámos muito felizes de facto por saber que o nosso amigo, irmão, o colega Paulo e a Helena tinham vindo para o Troviscal. E aí está a obra que o Senhor faz através de cada um e portanto aqui estamos todos felizes de poder estar convosco neste 90º aniversário, é realmente um prazer muito grande. E desde já dizer-vos que no próximo ano nós vamos lá em Braga iniciar a celebração dos 50 anos, estamos muito atrás, não é? Mas vamos começar já no início do ano e vamos ao longo do ano todo celebrar e queremos convidar-vos desde já, se quiserem estar connosco em qualquer altura em janeiro, o último domingo de janeiro nós celebraremos o aniversário. Portanto, eu sei que alguns de vocês, quando saímos de cá, disseram que iriam encontrar-se connosco lá, ainda não cumpriram essa vossa promessa. Eu não vou dizer quem, mas é bom. Então, é muito bom. Também é muito bom nós podermos ver aqui uma coisa que mais uma vez fica saliente, que é efetivamente esta relação que existe muito boa com as autoridades locais. Eu vejo pela história da Igreja que a Igreja sempre esteve ligada, de facto, às autoridades também à nossa comunidade. Este é um exemplo. Troviscal é um exemplo para o resto do país, podem crer. Fiquei surpreendido quando cheguei cá e até mesmo várias vezes fui convidado também pela banda filarmónica a poder estar presente em muitas dos seus concertos, etc. E eu notava que ia sempre um lugar para o pastor. Tu segue o mesmo esquema, não é? Ai de mim se faltasse. Realmente eu via que a cadeira ficava vazia, era uma vergonha para mim, não é? Então eu fico muito feliz porque essa relação continua e vai continuar certamente. E por isso nós queremos também que o mesmo aconteça lá em Braga, que as autoridades lá possam também olhar para as igrejas evangélicas que têm uma história, que têm já uma vida feita na comunidade e isso possa ser reconhecido também. Então, para mim é uma alegria poder ver também representantes das autoridades locais aqui, que aliás tive o privilégio, o prazer de estar com o doutor Novo, não é? Novo. Nós ficámos algumas vezes a conversar e reparei que algumas, que foram mencionado, o irmão Carlos lembra-se daquele grande momento que nós tivemos ali na Feira das Associações, não foi? Que toda a gente pensava, como é que vocês lá vão ficar? E felizmente foi-nos concedido esse privilégio, foi um tempo muito bom. Eu quis repetir isso em Braga, mas não consegui, sinceramente. Pode ser que ainda venhamos a conseguir. Irmãos, trago saudações da Igreja de Braga, da Igreja de Guimarães, da Igreja de Póvoa de Lanhoso. São as 3 igrejas, nós trabalhamos em rede, são 3 comunidades locais que trabalham em rede e assim nós estamos, pela graça de Deus, somos volta de 300 pessoas, 300 crentes que se reúnem nestes 3 lugares e nós damos muitas graças a Deus pelo crescimento do trabalho e por isso aqui estamos para continuar a abençoar-nos uns aos outros. E essa é de facto a nossa missão. Portanto, irmãos, continuem firmes, está bem? E nós aqui estamos também procurando fazer a vontade de Deus, uns no lugar, outros no outro, e assim vamos caminhando até que Deus realmente queira. Tem sido um privilégio ver muitos de vocês que realmente ainda continuam, assim, os anos a serem acrescentados, mas permanecem os mesmos. As vossas faces são iguais. Já cumprimentei alguns irmãos aqui que têm realmente muitos anos, mas continuam aquele rosto assim, bastante bonito e brilhante, não é? Sinal de que a luz de Cristo irradia neles. Isso é muito bom. Irmãos, quero aproveitar o tempo para realmente... Não sei se me vou esticar um pouco mais do que de manhã, sinceramente. Mas sabem, este foi o que me moveu. Eu já expliquei esta manhã que quando pensei o que é que poderia dizer aqui, eu comecei a olhar para a minha própria idade de 65 anos e comecei a pensar assim, bom, eu já sei que não posso fazer nada por mim mesmo, não é? O que eu posso trabalhar agora é realmente de uma forma diferente. E sabem, eu estou muito consciente disso. Aliás, se vocês olharem para o mercado, vocês não encontram nenhum produto que vos possa trabalhar por dentro.
Às vezes nós dizemos, os medicamentos recuperam as pessoas, sim, mas também estragam qualquer outra coisa. Mas não há um produto que nós... Existem pessoas por aí a dizer umas coisas, assim, algumas orientações, não é? Assim, algumas coisas assim, um pouco transcendentais, a dizer que nós nos vamos sentir melhor, mas a verdade é que eu não conheço nenhuma pessoa que esteja muito preocupada em estabelecer dentro de si uma pessoa melhor. Todos nós gostamos de ser melhores, não há dúvida, pela forma mais fácil. Mas nós estamos muito ocupados em parecer pessoas boas, em parecermos ser. Jesus ensinou-nos a ser para parecer e não parecer para ser. Então este exercício parece ser um exercício fácil, mas não é. É muito mais fácil nós trabalharmos o nosso exterior que o nosso interior. E por isso, os fariseus do tempo do Senhor Jesus tinham já esta preocupação. Eles achavam que até podiam dar-se ao luxo de criticar os outros, pelos outros não seguirem as regras que estavam estabelecidas. E eles vieram ter com Jesus por causa disso. E Jesus deixou bem claro para toda aquela gente, as pessoas que estavam e para nós hoje, que de facto existe uma grande preocupação em nós que deve continuar a ser trabalhada. O que é que eu posso ser melhor do que sou? E não o que é que eu posso parecer que sou? E é este exercício que eu gostava que nós pudéssemos olhar. Eu estou a resumir num slide aquilo que nós dissemos esta manhã e os irmãos sabem, são 9 tópicos que eu penso que o Senhor Jesus nos ensina aqui neste capítulo 15 de Mateus, que os irmãos, se quiserem voltar lá, nós vamos fazer referência a mais alguns versículos, está bem? Eu, neste caso, irei parar agora no versículo que está a seguir, que é o versículo 17, está bem? Mas reparem, os versículos que aqui estão até agora mostram-nos que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Honestamente, considera mesmo isso? É assim que tem tratado, a sua vida tem-se regulado desta maneira? Quantas vezes você já se zangou porque há uma coisa que aconteceu? Eu lembro-me da história de uma senhora que guardava uma peça de arte durante muitos anos. E ela zangava-se com pessoas que não sabiam realmente apreciar a sua peça de arte. Acontece que essa peça de arte um dia estragou-se. A lástima é que antes dessa peça se estragar, essa senhora já tinha estragado muitas peças eternas. E de facto, uma das coisas que me incomoda é quando nós somos capazes de lidar tão bem com as coisas e não sabemos lidar com os outros, não sabemos lidar com as pessoas. As pessoas, como disse, são o ser que fica para lá do tempo. As pessoas e a sua alma, a parte imaterial de si, é o que resta depois de nós passarmos os anos que for aqui. Então, não esqueçam, é muito importante que nós percebamos, irmãos, que é muito claro na nossa vida que o ensino que o Senhor Jesus nos dá é que, quando olhares para alguém, considera que essa pessoa, mesmo que ela não tenha nada a ver contigo, mesmo que seja até alguém que tu te cruzaste na rua, ela tem mais valor do que a maior riqueza que tu possas ter. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Segundo, é que as atitudes são mais importantes que as palavras. Quantas pessoas usam palavras desprovidas de significado, palavras ocas? Todos nós sabemos usar palavras. É muito mais importante, e o Senhor Jesus nos ensina, que as atitudes, essas sim, essas são mais importantes que as palavras. Todos nós sabemos o poder da palavra, todos nós sabemos o quanto a palavra pode ser eficaz, ela pode efetivamente ter um impacto muito forte, mas a atitude revestida de amor, essa sim, perdura e faz perdurar muito mais. Terceiro, há mais maldade no interior do homem do que no seu exterior. Parece uma coisa impressionante. Nós vemos o que é que está acontecendo nos nossos dias, tanta tristeza, nós vemos famílias a degladiarem-se umas às outras, nós vemos realmente... Enfim, eu nem gosto de ver um certo canal da televisão que só traz misérias, parece que não existe nada a acontecer neste mundo, não é? Do bom. Mas isto é a verdade, é a realidade. Sabem porquê? Porque há muito mais, efetivamente, maldade no interior do que no exterior. Tu podes olhar à tua volta e ver muita coisa que não está bem, mas isso só não está bem porque o homem interiormente não está bem também. Todos nós sabemos o poder que nós temos para fazer o bem, mas também não podemos deixar de acreditar que dentro de nós há muita maldade. Cristo transforma-nos, Cristo muda-nos. Cristo efetivamente faz a diferença. E o seu ensinamento é fundamental para que nós nos tornemos essas pessoas.
Um dos programas que mais temos desenvolvido agora, até com um determinado número de homens lá em Braga, é homens mais parecidos com Jesus. E é isso que todos nós precisamos de ser. Pessoas mais parecidas com Jesus. Porquê? Porque nós sabemos que dentro de nós existe um coração e uma vida renovada por Cristo, mas também continuamos a acreditar que a carne continua a ter o seu poder. E nós temos que estar de aviso para isso. Que a maldade ainda continua a poder fazer apodrecer o interior das nossas próprias almas através de tudo aquilo que nós muitas vezes fazemos e não devemos. Um ser sem fundamento rapidamente se autodestrói. E isso é verdade. Se não houver fundamento em nós, com tanta facilidade nós vamos ser enganados. Nós vamos ser conduzidos por um caminho errado. Tantas pessoas, por falta de verdadeira qualidade dentro de si, são enganadas todos os dias. Tantas vezes as pessoas à nossa volta nos contam histórias e nós nos deixamos acreditar delas. Porquê? Porque o nosso ser interior muitas vezes não está fundamentado em princípios e valores que Jesus próprio nos ensina. Por último, verso 5, um coração que se deixa influenciar por outros corações vazios, em breve se esvaziará. E isto é o que o Senhor Jesus nos está a dizer. Há um ditado que diz que a carroça, quanto mais barulho faz, mais vazia. E isto, efetivamente, é o que acontece na vida de muita gente. Sabem, eu não gosto muito de pessoas espalhafatosas que fazem muito barulho. Normalmente, quanto mais barulho as pessoas fazem, mais vazios estão interiormente. E nós temos que perceber, meus irmãos, que dentro de nós tem que haver riqueza suficiente. Nós não precisamos, até o silêncio pode ensinar as pessoas que estão à nossa volta. Se houver, de facto, uma alma e um coração cheio daquilo que são os valores de Deus. Eu deixo-me ir, então, para o 6º, são 9, está bem? Então fiquei a contar, que rapidamente nós vamos terminar. O 6º princípio acerca da beleza interior está no verso 17. Leiam o verso 17 comigo, por favor. Capítulo 15, diz assim: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Todos nós conhecemos estes ditados. O que é que o Senhor Jesus está a dizer com isso? Que aquilo que é material serve apenas o transitório e passageiro. Quantas vezes tu tens estado iludido acerca disto? Quantas vezes tu depositas confiança em coisas que não te servem segurança nenhuma? Quantas vezes tu estás a depositar confiança demais em coisas que na verdade nada te oferecem de substancial, muito menos de eterno? Todos nós sabemos o que é que significa fé. A confiança, todos nós lidamos com essa confiança. Eu não sei, certamente tomaram o pequeno almoço hoje, não sei quem bebeu leite aqui hoje. Alguém bebeu leite? Temos cada vez menos gente a beber leite, não é? Parece que isso é um bom sinal, segundo dizem. Espero que não tenha aqui ninguém ligado, não é? Neste momento ao comércio do leite, senão eu ia ficar mal, não é? Mas sabem, esses que beberam leite preocuparam-se, antes de beber leite, de perguntar quem foi o leiteiro que fez com que o leite aparecesse lá. Pão. Quem não comeu pão hoje? O que é que se passa no Travescal? As pessoas não comem pão? Não comem pão no Travescal? Bom, eu já sei que se eu perguntar quem é que come leitão? Isto está bem, ótimo. Hoje, vocês preocuparam-se em saber quem é o padeiro. Imagine que o padeiro realmente na massa metia qualquer coisa que não faria bem. Sabem? É triste quando nós, às vezes, depositamos tanta confiança nas pessoas que estão à nossa volta, que nós nem conhecemos, e temos dificuldade em depositar confiança num Deus que é todo poderoso e que transforma a nossa vida. Isto parece estranho. Porque quando se fala em fé, às vezes nós dizemos, aquela pessoa tem muita fé, aquela pessoa é uma pessoa de fé, mas nós não percebemos que a fé é de facto um atributo que Deus nos dá, que nós exercemos todos os dias, só que às vezes exercemos nas pessoas erradas. Pois é, porque o que é material, de facto, só serve o transitório. E Jesus está a dizer, olha, aquilo que entra tem o valor só que tem. Rapidamente dá para esquecer. Todos nós sabemos o exercício daquilo que Jesus está a querer dizer. Todas as vezes que nós depositamos confiança a mais nas coisas que não garantem segurança, nós estamos a constituir um interior muito fraco. As pessoas que efetivamente têm confiança nas coisas sólidas e nas pessoas certas e na solidez daquilo que é os ensinos da palavra, sim, nós estamos a construir. Efetivamente, os fariseus achavam que era por cumprir a lei
que no fundo nem era a lei, era a tradição dos homens. Eles achavam que isso lhes trazia riqueza. Mas Jesus explicou, olha, isso de nada serve, porque isso apenas serve o transitório. Talvez muitos de nós estamos a confiar em coisas que não oferecem a garantia para os próximos 90 anos. Se esta igreja estiver a confiar em coisas transitórias, então muda de facto, porque isso não chegará a constituir aquilo que Jesus quer. Muita gente é enganada, de facto. Muita gente... sabem, nós devíamos todos ler o livro de Eclesiastes, pelo menos uma vez ao mês. Seria um bom exercício. Hein? Pastor, se quiser, não, deixa ficar esta nota aqui. O livro de Eclesiastes, leia pelo menos uma vez ao mês, pode ser? Nós vamos perceber que o livro de Eclesiastes nos mostra que, de facto, às vezes, até isso mudaria a nossa maneira de ir às compras. Quantas vezes já foi às compras e trouxe o que não esperava trazer? Já aconteceu consigo? Acontece quase todos os dias, não é? Essa coisa das promoções estão muito trabalhadas, não é? Eu hoje parece que estou aqui a contrariar um bocado aquilo. Eu espero que ninguém se zangue comigo esta tarde. Eu já aprendi estas coisas. Quantas vezes nós fazemos coisas que nós não esperávamos fazer? Sabem? Porque às vezes nós não percebemos que afinal a nossa confiança está muito mais nas coisas do que aquilo que parece. Tantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. E tanta gente está que até vai atrás das coisas que são transitórias para perceber mais tarde que isso estragou qualquer outra coisa mais substancial que poderia existir na sua própria vida. Por favor, ouça aquilo que o Senhor Jesus diz. Sabe que eu não condeno os colecionadores. Eu, quando era bem novo, colecionava moedas. Por acaso fiquei um bocado curioso, porque parámos aqui uma noite, aqui em Vagos, para poder dormir, e uma das coisas que reparei é um grande pote, assim, uma coisa enorme em cima de uma mesa com moedas. E eu depois, que é isto? Olha, se eu trouxesse a minha lista de moedas que me faltam, se calhar era capaz de encontrar aqui alguma, não é? Mas depois percebi que as moedas já não tinham valor algum, não é? Então por isso é que estão lá. Sabem porquê? Porque às vezes nós colecionamos coisas, tornamos-nos colecionadores de coisas que finalmente não trazem nenhum valor para a vida. E às vezes não nos apercebemos. Jesus está a dizer isso. Está a dizer que nós devemos ter cuidado. Sabem que aquela história do mancebo rico, recordam-se? Mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus recomendou-lhe uma coisa. Vai, não é? Lembram-se do que é que Jesus disse? Vai, vende tudo o que tens, depois vem. Sabem, o material serve apenas o que é transitório e aquilo que é passageiro, mas nunca o que é eterno. Nós procuramos a eternidade das coisas, porque é a ela que nós pertencemos. Senão não faria sentido Jesus ter vindo para dar a sua vida por nós pecadores e dizer que nos daria a vida eterna. Se nós temos uma vida eterna, que sentido faz nós estarmos baseados em coisas passageiras, coisas que não alimentam a alma nem a parte eterna? Não quer dizer que não precisemos delas, mas não precisamos de colocar a nossa confiança nelas, porque elas finalmente apenas nos trazem desejo. Conta-se que no século passado houve um turista americano que foi à cidade do Cairo, lá no Egito, e tinha o objetivo de visitar um sábio famoso. Então o turista ficou muito surpreendido ao ver que o sábio morava apenas num quartinho muito simples e apenas com um candeeiro, não é? Muito pouco. E ele, intrigado, a certa altura perguntou: onde é que estão os seus móveis? E o sábio interrompeu e disse-lhe: e diga uma coisa, onde é que estão os seus? E o turista ficou muito perplexo e disse: os meus? Mas eu estou cá só de passagem. E o sábio respondeu: eu também. De facto, às vezes nós acumulamos muito pensando que isso nos dá algum sentido eterno, mas não dá. Verso 18, vejam o que é que o Senhor Jesus diz. Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. O coração verdadeiramente é o espelho de mim mesmo. Sabem, nós não podemos ver o coração, e quando falamos do coração não estamos a falar da máquina, obviamente. Estamos a falar do ser que nós somos. E nós não conseguimos ver o coração, mas percebemos o coração uns dos outros. O que o Senhor Jesus está a dizer é que o coração é o verdadeiro espelho de mim próprio. Não há outra forma de mostrar quem eu sou, senão através daquilo que o próprio coração é. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece melhor do que nós, apesar de ser nosso.
Curiosamente, quando ele precisou de escolher o rei uma vez, lembram-se o que é que ele disse? O Senhor olha para o coração. De facto, nós precisamos ser avaliados a partir do coração. Não a partir do que temos, não a partir das ações, mas a partir do coração. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o interior, olha para o coração. Sabem, meus irmãos, a palavra coração na cultura hebraica, e neste contexto que nós lemos nas Escrituras, é muito diferente da nossa. Porque nós às vezes não percebemos que aquilo que a palavra de Deus nos diz, quando nós devemos inclusivamente amar o Senhor Deus de todo o nosso coração. E esta falta de compreensão muitas vezes tem enganado muitos cristãos ao longo dos séculos. Porquê? Com aquela tendência de achar que amar a Deus é mais um ato emocional do que propriamente racional também. E há muita gente a amar a Deus emocionalmente. É interessante que a palavra no hebraico, ela constitui-se por duas palavras. É a palavra lev, a palavra lamed, que é uma palavra que significa assim rapidamente, conjugada, ela tem a ver com casa. É como se fosse o governo da casa. O coração governa a casa das pessoas. O coração governa as nossas vidas. De facto, Jesus afirmou, porque onde estiver o vosso coração, o quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Já viram? E essa é a verdade das coisas. Nós sabemos que os nossos pensamentos, as nossas emoções, estarão sempre voltadas para aquilo que nós consideramos ser valioso. E muitas vezes nós nos desgastamos com todo o empenho das nossas emoções em coisas que, na verdade, não restam. Porquê? Porque eles não nos garantem aquilo que nós precisamos. Quantas vezes Jesus nos empurra para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro, e nós nos permanecemos naquilo que efetivamente é mais passageiro. Houve uma poeta, Anais Nin, que faleceu, ela era francesa, mas faleceu nos Estados Unidos, e ela disse: normalmente nós não vemos as coisas como são, nós vemos-las como somos. E ela tem razão. A maior parte das vezes nós olhamos a vida, não? É mais como somos. E tantas vezes as coisas saem fora daquele padrão que Deus quer, exatamente porque nós não estamos bem ajustados com aquilo que é rico, com aquilo que é forte, com aquilo que é sábio. Sabem que o grande reformador João Calvino, ele um dia, de facto, disse umas palavras: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar na sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. E este é o nosso problema. Tantas vezes nós, se não focarmos Deus, vamos encontrar um ídolo qualquer. Há pessoas que o seu próprio ídolo são eles. Há pessoas que, na verdade, olham as coisas e batem as mãos nas costas e dizem: eu sou bom. Há tanta gente a ver-se através do espelho de si próprio, quando afinal o Senhor Jesus nos ensinou que as melhores escolhas são aquelas que são trabalhadas no coração e a partir do coração. Efetivamente, não há melhor riqueza que aquela que nós encontramos no interior dos nossos corações. Nós somos chamados a ser discípulos bondosos num mundo cheio de interesses egoístas. Nós somos chamados a ser discípulos sinceros num mundo cheio de duplicidade. Nós somos chamados a ser discípulos tranquilos num mundo marcado pela agitação e pelo nervosismo. Nós, que seguimos a Cristo, temos toda a razão para deixarmos que, efetivamente, as nossas próprias vidas e os nossos corações sejam constituídos na base da solidez dos ensinos que o Senhor Jesus nos traz. Verso 19, ele diz ainda: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. De facto, o ser que eu sou determina o que eu faço. O ser que eu sou determina o que eu faço. Não vale a pena nós nos enganarmos a nós mesmos. Quando alguém chega ao pé de mim e diz: ai, desculpe, enganei-me, etc. É verdade. Pode ser que a pessoa se tenha enganado, mas enganou-se apenas circunstancialmente, porque ninguém faz aquilo que não é. E nós precisamos trabalhar muito mais o nosso coração interior. Eu não podia dizer a esta igreja outra coisa senão: os próximos 90 anos têm que ser vividos na base
daquilo que é a beleza que se constrói interiormente. Nós precisamos de fazer diferença. As pessoas revelam-se não tanto pelo que fazem, mas pelo que são. Porque o que são determina o que fazem. É no coração que se fabrica aquilo que nós havemos de mostrar que somos. E nós precisamos de trabalhar o coração muito mais. É verdade que o próprio apóstolo Paulo fala-nos daquilo que muitas vezes é difícil dizer quando ele diz: maldito o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele sabia que o tempo que ele passava nesta terra não era fácil. Por isso, ele impulsionava-nos, encorajava-nos a nós deixarmos que seja o interior a ser trabalhado e não o exterior. Facto, maldito o homem que confiar em si próprio. O que sai quando falo revela o que está dentro. Tantas vezes, lamentavelmente verdade isto é. Quando eu digo alguma coisa, eu sei que eu estou a dizer porque aquilo é o que eu sou. Não vale a pena nós nos enganarmos a nós mesmos. Todos nós precisamos trabalhar o nosso ser interior, saber quem somos. Alguém caracterizou as pessoas modernas como pessoas que padecem de excessos. Somos uma sociedade de excessos, exteriormente e interiormente. Os excessos interiores são piores, acho eu, do que aqueles que aparecem aos nossos olhos. Cada vez que nós lidamos com a ciência chamada história, cada vez lidamos pior com o nosso passado. Cada vez que nós lidamos melhor com as ciências médicas, cada vez nós lidamos pior com o nosso stress. Cada vez lidamos melhor com a ficção científica, mas cada vez lidamos pior com o futuro. Diz-se que todos nós sofremos de algum mal. Depressão, stress ou ansiedade. A verdade é que eu preciso de muito mais do que aquilo que está dentro de mim. Eu preciso de algo que vem de fora de mim. Para eu ser a pessoa que Deus quer que seja, eu não consigo por mim próprio. Eu preciso de um Deus que está aí para me servir. Eu preciso de um Jesus que se tornou homem e viveu como eu. Enquanto o meu ser interior não for reparado, reconstituído, eu não consigo ser outra coisa que eu mesmo. Muitas pessoas orgulham-se de si próprias. O cristão, porém, sabe que não pode orgulhar-se em si mesmo. Enquanto for eu não cumpro os propósitos de Deus para os quais eu fui criado. Eu por mim mesmo não consigo, apesar da minha carne ter poder, nem que seja para condenar-me e estragar-me a mim mesmo. Eu sou escravo da impossibilidade de conseguir mudar-me por mim próprio. Eu sou escravo daquilo que me escraviza a mim mesmo, o pecado. Mas ele foi vencido. Cristo está aí para me ajudar a vencê-lo. É por isso que eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo, o Cristo que eu quero ter. Eu preciso de ser transformado. Reparem, Deus formou-nos, o pecado deformou-nos, mas Cristo transformou-nos. E esta é verdadeiramente a vitória que se pode proclamar. Nós usamos muitas vezes a expressão quando eu me converti, e nós sabemos o que isso significa, mas, meus irmãos, nós precisamos de mais conversões ao longo da nossa vida. Nós temos que deixar que não tenha sido apenas um momento aquele em que o Senhor transformou o que nós éramos. Nós precisamos de um Salvador que nos acompanha, que está connosco. Eu creio que foi a razão porque Ele disse: eu estarei convosco sempre, porque Ele sabe que nós precisamos desse Jesus todos os dias. E, efetivamente, nós não podemos ter apenas uma conversão. Nós temos que ter várias mudanças que se operam nas nossas próprias vidas, até que nós possamos ser, efetivamente, como Jesus. E sabem, a justificação, na verdade, ela transforma aquilo que é a visão de Deus a nosso respeito. Quando nós somos efetivamente justificados, significa que Deus olha para nós e não vê mais pecado em nós, não nos condena. Depois vem a regeneração. É quando efetivamente o trabalho do Espírito Santo transforma a nossa natureza. Depois vem a santificação, que é o processo de Deus para tornar-nos semelhantes a Jesus. E por fim vem a glorificação, mas essa é na eternidade. Então há todo um trabalho que Deus faz a nosso próprio favor, meus irmãos. O nono e último princípio para desenvolver a beleza interior está no verso 20. E diz assim: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus está a responder agora diretamente à pergunta que o criticou, a ele e aos seus discípulos. Irmãos, o espiritual tem que superar o carnal.
Se tu viveres uma vida meramente física, sem um sentido eterno, tu não te encontraste a ti próprio, nem o Salvador te encontrou. Mas o Salvador está aí para dizer que há vida eterna para lá da vida. E é essa vida que Ele quer que nós vivamos. Não faz sentido. Nós não estamos a falar de emoção, não estamos a falar de cultos bonitos, nem de nada bonito. Nós estamos a falar de pessoas bonitas a partir de dentro. Nós estamos a precisar de um mundo melhor, não porque os políticos vão fazer as coisas melhor, não porque as pessoas vão ser bons contribuintes. Nós precisamos de uma transformação interior a partir de dentro das nossas próprias almas. É isso que efetivamente faz mudança nas pessoas. E todos nós precisamos dessa transformação. João Batista dizia: convém que eu cresça e eu diminua. Convém que Ele cresça e eu diminua. Cristo precisa de crescer em nós. Nós temos que ser transformados, parecidos com esse Jesus. O nosso maior problema é que nós efetivamente precisamos deixar que aquilo que é exterior não se torne mais importante do que aquilo que é interior. Isto é, a tua alma vale mais que tudo o que tu tenhas. Mesmo que tu aparentes ser uma pessoa fantástica, não há nada que te possa tornar por dentro melhor do que aquilo que Deus pode fazer. John Wesley um dia disse: tirar o cristão do mundo. A conversão significa tirar o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E nós precisamos de viver esta realidade. Paulo afirma que o homem espiritual discerne bem tudo. Que preocupações nós mostramos em ser santos? O que é que nós fazemos ao longo de uma semana de trabalho, por exemplo, seja em casa, no lugar de trabalho ou na escola, para que o espiritual triunfe sobre o carnal? Que preocupação você tem tido para eliminar algumas coisas que desagradam as pessoas que estão à sua volta? Até que ponto é que tem trabalhado o seu interior? Até que ponto é que se preocupa com isso? Também vivi com pessoas que dizem: eu sou assim, paciência. Todos nós em alguma altura temos dito: olha, suporta. Não, essa não é a mensagem de Cristo, senão Ele estará a falar para pessoas iguais àquelas com quem Ele falou, fariseus. E nós não somos fariseus. Nós queremos viver a realidade da fé que efetivamente o Senhor Jesus nos ensina. É preciso alimentar o espiritual e deixar o carnal passar fome até que morra. Lembro-me da história que o nosso irmão famoso Billy Graham contava a respeito de um exercício que eles costumavam fazer lá bem, nas zonas bem frias. Eles tinham o hábito de pôr animais a lutar uns contra os outros. Todos os sábados havia um senhor que ia lá para a feira e punha os animais a lutar, e ele sempre ganhava. As pessoas faziam apostas e ele ganhava dinheiro à custa das apostas. E, curiosamente, ao fim de uns anos, alguém lhe perguntou como é que ele fazia para que aquele animal que ele dizia que vencia, vencia mesmo. Então, um dia ele explicou: o animal que eu quero que vença, eu alimento substancialmente bem ao longo da semana. E aquele que eu quero que perca, deixo-o passar fome. E quando chegava ao sábado, ele sempre ganhava. De facto, a parte de nós que vai vencer é aquela que nós alimentarmos melhor. E Cristo não prometeu que daria facilidades nesta terra, mas prometeu que daria significado interno. Porquê? Porque a vida é efetivamente eterna. Deixem-me terminar aqui, irmãos, para dizer-vos o seguinte. Eu acho que é importante nós percebermos que não há beleza sem crescimento. É isso que caracteriza a beleza, é o crescimento. Por isso é importante nós percebermos que houve um homem muito famoso, que aliás foi quem ajudou a catapultar o negócio dos McDonald's, não é? Desculpem estar a falar sobre isso hoje. Quem não amadurece, empobrece. E essa é a verdade. Se tu não amadureceres espiritualmente, tu vais apodrecer por dentro. Tu precisas crescer. Precisas de deixar que Cristo seja aquele que na verdade faz toda a diferença na tua própria vida. Sabem que Paulo disse umas palavras com as quais eu quero terminar. Em Filipenses 2,15,
Eu acho que é importante que nós, como igreja, aqui ou em qualquer lugar onde estamos, nós possamos resplandecer como astros. Repare que ele não diz como estrelas. E isso às vezes é o nosso esforço. É sermos estrelas no lugar onde estamos. Mas Paulo diz que nós temos que ser como astros. Há uma diferença entre brilhar como estrela ou astro. Às vezes nós queremos brilhar como estrelas e brilhamos com a nossa própria luz. Isso às vezes bate errado. Mas quando somos astros, nós refletimos a luz de alguém. E essa luz é a luz de Cristo. Por isso o grande desafio fica, irmão, que nós possamos resplandecer como astros no mundo. E para resplandecer, nós precisamos de receber a luz diretamente de Cristo, para sermos pessoas com uma beleza que nos ajuda a sermos parecidos com Cristo. Então o grande desafio que eu faço aos irmãos, para mim próprio, é este. Deixem que os próximos 90 anos cresçam por dentro. Cresçam ao nível da alma. Ajudem-se mutuamente, edifiquem-se uns aos outros. Estejam ao lado uns dos outros, cumpram aquilo que Cristo pediu para que se fosse cumprido. Vivam aquela realidade da apresentação desta manhã, quando nós devemos de refletir o fruto do Espírito enquanto igreja. Saibam que o irmão, a irmã que está ao vosso lado, quanto menos simpático que seja, ele é eterno. Ele é eterno. E ele vai estar convosco na eternidade, se vocês são salvos por os méritos de Cristo. Por isso, não faz sentido Cristo nos fazer viver tão bem na eternidade e nós queremos viver tão mal aqui na temporalidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Agradecer mais uma vez ao Pastor Teo pela sua presença e pela sua partilha. E eu creio que, celebrando 90 anos, precisamos de assumir um compromisso de continuarmos a ser igreja tal como Cristo quer que nós sejamos. Para isso, Dr. Duarte Novo, Sr. Arsénio, as instituições nós queremos que contem connosco. Eu sei que muitas vezes os senhores são abordados com muitos pedidos, e nós também já fizemos alguns, com certeza, mas nós queremos dizer que contam connosco. A integrar pessoas, a cuidar de pessoas, lembrarmos isso. Não temos muito para dar, mas queremos ser parte daquilo que esta localidade precisa de ter. E, portanto, contem connosco para esta jornada. Por mais 90, não sei quantos anos, mas enquanto Deus quiser. As outras instituições, naturalmente, queremos ser parte daquilo que Deus nos permite ser, para a honra e glória do seu nome e para benefício daqueles que estão perto de nós. E este compromisso nós queremos assumir na presença de Deus, sabendo que isso é resultado de sermos verdadeiramente homens e mulheres mais bonitos à imagem de Cristo. Amém? Uma forma também de nos tornarmos mais bonitos é, depois deste tempo que terminarmos aqui, irmos lá atrás, desfrutarmos da doce e preciosa teologia da mesa. Já hoje aqui foram mencionados alguns aspectos. Não sei como é que estava o padeiro hoje, mas o pão estava excelente, nós fomos buscar. O leitão já está com menos bom aspecto, porque está já todo divididinho à nossa espera. Mas isto para dizer que, obviamente, estão todos convidados a estarmos um tempo ali atrás para podermos celebrar também à mesa as muitas bênçãos e queremos ter um tempo de gratidão e, portanto, este não é um convite. Estão todos intimados a estarem lá atrás um tempo para nós podermos desfrutar da mesa também das bênçãos que o Senhor nos tem dado e que vai continuar a dar. Nós vamos orar, depois vamos ter o pós-lúdio, que a irmã Mónica e a irmã Paula nos vão tocar. A letra da música que nós vamos ouvir diz: Tu és o dono do meu coração. Eu gosto muito desta letra. Jesus é o dono do meu coração, com tudo o que isso significa. E Ele sendo o dono do nosso coração, coisas maravilhosas vão acontecer. Já aconteceram durante 90 anos e vão acontecer nos próximos 90, assim o Senhor queira. E nós queremos mesmo terminar com esta mensagem, com o desejo que Cristo seja realmente o dono do nosso coração. Amém? Podemos ficar em pé por alguns minutos, vamos terminar com a oração e depois ficaremos mais alguns instantes enquanto escutamos o pós-lúdio e depois todos são convidados a chegarmos lá atrás e temos um tempo de convívio.
Pai querido, mais uma vez na tua presença nós louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és digno de todo o louvor, de toda a nossa adoração. E mais uma vez aqui na tua presença nós queremos te agradecer pelas muitas bênçãos que sobre nós tens derramado. Mas acima de tudo, o teu cuidado, a tua intencionalidade em cuidar de nós. E hoje mais uma vez o fizeste através da tua palavra. Ó Pai, muito obrigado porque ela nos exortou a sermos cuidadosos naquilo que tu queres que nós sejamos. E não cairmos no erro de procurarmos ser aquilo que nós queremos ser. Pai, torna-nos realmente pela tua intervenção vidas mais bonitas à tua imagem, que honra e glorifica o teu nome. Te agradecemos pelo privilégio que podemos fazer neste contexto, nesta localidade. Ó Pai, te pedimos que continues a derramar sobre nós a tua graça, sobre a vida daqueles com quem nós vivemos e partilhamos este Evangelho, esta nova vida que temos em Cristo, e que tu continues de facto a agir e a transformar as nossas vidas, as nossas famílias, famílias que aqui representamos, instituições que aqui representamos, para as quais nós pedimos a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. E que em tudo, Pai, nós possamos realmente viver vidas que te honram e glorificam. Pai, continua presente em nós e queremos mesmo que tu sejas o dono do nosso coração. E que somente o nosso viver possa fazer razão e ter sentido pela tua presença e pela tua determinação. Que tudo seja para a honra e glória do teu Senhor. Que possa, através das nossas vidas, nós sermos também agentes de bênção para aqueles que estão próximos de nós, para que o teu nome continue a ser engrandecido e a tua palavra continue a transformar vidas através do teu Evangelho, através da mensagem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Faz essa obra nas nossas mãos e abençoa-nos, Pai, te pedimos. E recebe mais uma vez a nossa gratidão, o nosso louvor, que levamos a ti no nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados, e vamos escutar: Tu és o dono do meu coração.